Hoje, eu gostaria que você fechasse os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que seu coração escute além das palavras. Porque talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez olhando para a sua própria vida, talvez vendo alguém que ama sofrer, talvez assistindo às notícias, talvez observando um idoso sozinho, uma mãe chorando, uma criança sem carinho, uma pessoa lutando contra uma doença. E então o coração pergunta: meu Deus, por que existem tantas pessoas sofrendo? É uma pergunta antiga. Uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos e talvez nesta noite você não precise de todas as respostas. Talvez você precise apenas de um abraço para a alma, porque existem dores que não se explicam facilmente, mas podem ser acolhidas. E eu quero que você permaneça comigo até o final deste episódio, porque existe uma mensagem que Jesus deseja colocar no seu coração. Uma mensagem capaz de trazer luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Respire profundamente. Porque esse episódio não é sobre o sofrimento, é sobre o amor que continua existindo mesmo dentro dele. Coloque sua mão sobre o coração, respire devagar e repita comigo: Jesus, ajuda-me a compreender aquilo que ainda não entendo. Que eu não perca a fé diante das dificuldades. Que eu seja instrumento de amor onde houver dor. Mais uma vez, Jesus, permanece comigo nos dias difíceis. Respire e solte lentamente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Úrsula Mazeu e esse é o nosso encontro de fé, acolhimento e esperança. Você está no Medita e Acredita, um espaço onde podemos descansar a alma e permitir que Jesus fale ao nosso coração. Nossos encontros acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas. E hoje vamos refletir sobre uma pergunta que toca profundamente todos os seres humanos. Por que existem tantas pessoas sofrendo? Talvez o sofrimento seja uma das coisas mais difíceis de compreender, porque quando estamos felizes, acreditamos que a vida faz sentido, mas quando a dor chega, começamos a questionar tudo. Questionamos os caminhos, questionamos as escolhas, questionamos Deus, questionamos a vida. Mas existe algo que muitas vezes esquecemos. O sofrimento não escolhe idade, não escolhe profissão, não escolhe riqueza, não escolhe religião. Ele visita todas as vidas em momentos diferentes, de formas diferentes. E talvez a pergunta não seja apenas por que existe sofrimento, mas também o que podemos fazer diante dele. E toda vez começamos diante de uma história para que possamos compreender melhor a nossa vida. Ana estava internada há semanas. O tratamento era difícil, o cansaço aumentava, os dias pareciam iguais.
Todas as manhãs ela se sentava perto da janela do quarto e observava o movimento da rua, as pessoas passando, os carros, as árvores, a vida acontecendo. Um dia, ela percebeu uma senhora simples. Todos os dias, no mesmo horário, a senhora passava pela calçada, parava, olhava para o hospital e fazia uma oração silenciosa. Ana começou a observar aquilo diariamente, até que um dia perguntou a uma enfermeira: "Quem é aquela senhora?" A enfermeira respondeu: "Ninguém sabe ao certo. Ela apenas passa aqui todos os dias e faz uma oração por quem está sofrendo." Ana ficou em silêncio, porque naquele instante percebeu algo. Ela não podia controlar sua doença, não podia controlar o futuro, mas alguém que nem a conhecia havia escolhido oferecer amor. E naquele dia ela chorou. Não pela dor, mas pela beleza daquele gesto, porque compreendeu que mesmo em um mundo cheio de sofrimento, ainda existiam pessoas espalhando luz. Talvez seja isso que Jesus queira nos mostrar. Nem sempre conseguiremos impedir a dor. Nem sempre teremos respostas para tudo. Nem sempre entenderemos os caminhos da vida. Mas sempre teremos a possibilidade de escolher como vamos caminhar. Podemos endurecer ou podemos desenvolver compaixão. Podemos nos fechar ou podemos acolher. Podemos reclamar da escuridão ou podemos acender uma pequena luz. Muitas vezes, a dor transforma algumas pessoas em pessoas mais sensíveis, mais humanas, mais empáticas, mais capazes de compreender o sofrimento dos outros. Talvez você esteja passando por uma luta nesse momento. Talvez exista uma preocupação escondida dentro do seu coração. Talvez você esteja cansado, desanimado, sem entender algumas situações da sua vida. Se for esse o seu caso, eu gostaria que você escutasse isso com muito carinho. Jesus nunca prometeu que não haveria dificuldades, mas prometeu que não caminharíamos sozinhos. E talvez hoje a maior resposta que você precisa não seja uma explicação, talvez seja sentir a presença dele ao seu lado. Agora, vamos silenciar juntos, porque existem perguntas que a mente não consegue responder, mas que o coração consegue acolher. Respire profundamente. Feche os olhos. Respire lentamente. Solte devagar. Mais uma vez. Respira e solta. Imagine que você está caminhando por uma estrada, talvez carregando algumas dores, algumas preocupações, algumas perguntas sem respostas. Agora veja Jesus caminhando ao seu lado, sem pressa, sem julgamentos, sem cobrança. Ele não está pedindo explicações, não está exigindo força, ele apenas caminha com você. E suavemente diz: eu sei que está difícil, eu estou
aqui. E assim, sem pressa, sem julgamento, sem cobrança. Ele não está pedindo explicações, não está exigindo força. Ele apenas caminha com você e suavemente diz: eu sei que está difícil, eu estou aqui. Continue caminhando, você não está sozinho. Permaneça alguns instantes nessa paz. E assim vamos nos conectando com Jesus através da oração. Mestre amado, existem tantas pessoas sofrendo, tantas lágrimas escondidas, tantas dores silenciosas, tantas lutas que ninguém vê. Hoje queremos pedir por todos aqueles que estão cansados, pelos doentes, pelos solitários, pelos desanimados, pelos que perderam alguém que amavam, pelos que estão enfrentando dificuldades emocionais. Que a tua presença alcance cada coração, que a esperança floresça onde existe tristeza, que a fé permaneça onde exista dúvida e que o amor nunca deixe de existir. Ajuda-nos também a ser instrumentos da tua paz, porque talvez a resposta para a dor de alguém esteja em um gesto de carinho, em uma palavra amiga, em um abraço, em uma oração. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva: Jesus, ajuda-me a ser luz na vida de alguém. E eu quero lembrar você do nosso encontro tão especial aos domingos às 21h, no banquete espiritual com Jesus. Um momento de oração, acolhimento, reflexão e fortalecimento espiritual. O encontro para alimentar a alma e sentir a presença amorosa de Jesus. E se esse episódio trouxe conforto ao teu coração, você também pode ouvir o Medita e Acredita com Úrsula Mazeu no Spotify. Leve essas mensagens para as suas caminhadas, seus momentos de silêncio e para aqueles dias em que a alma precisa de esperança. Antes de dormir hoje, eu gostaria que você guardasse uma reflexão. Talvez você não consiga acabar com todo o sofrimento do mundo, mas pode aliviar a dor de alguém com um sorriso, com uma escuta, com uma oração, com um gesto de amor. E às vezes é exatamente assim que Jesus trabalha, através de corações dispostos a amar. Que você nunca perca a sensibilidade, nunca perca a compaixão e que nunca deixe de acreditar que o amor continua sendo uma das maiores forças do mundo. Eu sou Úrsula Mazeu e estarei esperando você no próximo episódio do Medita e Acredita, toda segunda, quarta, sexta-feira, às 20h. Um beijo no coração e um abraço bem apertado. Até